A casa do Senhor, amém? Seguimos com 2 Tessalonicenses. Opa, yeah. Oh, não dá mais? Oh, ok. Tá bom. Amém. Graças a Deus. Que bom que é estarmos na casa do Senhor. Depois de ontem tivemos quanto casais, foi uma bênção. Graças a Deus pelo tempo que tivemos aqui. E esta manhã nós seguimos em 1 Tessalonicenses capítulo 3 agora. Amém? O papel de Timóteo. Qual foi o papel de Timóteo com relação ao ministério da igreja ou à representação que ele teve com relação a esta igreja em Tessalónica, esta jovem igreja. Amém? Esta carta de Tessalonicenses tem trazido para a minha vida um grande gozo e satisfação, tem trazido grande ensino, obviamente não é a primeira vez que a gente lê a carta, por certo a gente já leu esta carta diversas vezes, mas quando a gente se dedica ao estudo minucioso de cada versículo, abre o nosso entendimento para quão maravilhosa a palavra de Deus é e quanto ensino nós teremos dela. Neste caso, trabalhando com a própria igreja e aplicando na nossa igreja local. Aquilo que nós já aprendemos nos dois últimos capítulos foi maravilhoso, por certo, para as nossas vidas. E este, querendo Deus, assim nos permitindo o Senhor, não será diferente. Ainda antes de nós lermos o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, e antes de lermos e antes de ficarmos de pé, eu queria chamar a atenção dos irmãos que há um entendimento hoje, por causa de uma necessidade e uma urgência de crescer igreja. Na verdade é de inchar a igreja. Queremos ver a igreja muito cheia, muita gente, essas mega igrejas, esses movimentos enormes, e salvaguardando aqui, irmãos, que eu creio na possibilidade de alguém pregar e 3.000 almas ser salvas no mesmo dia, porque eu creio na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus que foi assim. Pedro pregou e 3.000 almas foram salvas, não temos dúvida disso. Em pouco tempo em Jerusalém, numa época muito mais difícil humanamente falando, possivelmente do que hoje, 5.000 almas em pouco tempo eram salvos e crentes em Cristo Jesus, amém? Então eu creio nisso. A questão é que hoje, por causa de uma ideia de enchimento de igreja, há uma grande ênfase na pregação da salvação, que é obviamente necessário, o evangelho que é obviamente necessário. O próximo dia do Senhor iremos trabalhar sobre isso, que é o último domingo do mês, não é? Que sempre dedicamos, inclusive, as nossas ofertas para evangelismo, missões e ministérios, e isso é importante, mas às vezes a gente tem a ideia que esse é um fim nele próprio. Faz-se uma campanha evangelística, surgiu muito essa ideia, muito divulgada anos 80, 90, né? Aquela ideia, faz uma campanha evangelística num determinado local, coloca uma tenda, prega o evangelho, multidões vêm a Cristo, a gente arruma a tenda, vai para outro lugar, aí continua no outro lugar, aquela já está resolvida. Como se a pregação do evangelho e a salvação fosse um fim nele mesmo. Acabou ali, está feito. Agora a gente vai embora, né? É por isso que você encontra hoje muitas pessoas dessa época, que você vai falar com elas e você fala do evangelho e ela diz assim: eu já fiz isso, eu já aceitei Jesus, eu já fiz isso, está feito. Checkmark. Eu já arrumei. Já estou bom nessa área. E aí você pergunta: costuma ir à igreja? E a pessoa responde: não. Você continua crescendo? Não. Que diferença teve? Nenhuma. Porque o evangelho em si mesmo, a pregação do evangelho em si mesmo, ela não fecha no ciclo que você é salvo. Ela abre o ciclo da salvação que vai para toda a eternidade. Então é esperado que a própria igreja em si faça um acompanhamento dos membros para o crescimento espiritual dos mesmos, para a glória de Deus. E é isso que nós vamos ver como ponto central neste capítulo. Você veio a Cristo, glória a Deus por isso, mas não terminou aí. Não há um lapso de tempo entre o tempo que você veio a Cristo com a eternidade. Mas sim um momento agora, uma oportunidade que nós temos de crescer e produzir frutos para o reino de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, este é o nosso tempo. Esta é a nossa geração, é a nossa época. É o momento de nós, como igreja, fazermos a diferença no mundo. É o momento de nós crescermos espiritualmente, de nós produzirmos frutos para a glória de Deus. A geração seguinte terá, se Jesus não vier antes, a oportunidade deles. A geração passada já teve. A época dos pais da igreja já terminou. A época dos reformadores terminou. A época dos pais da igreja terminou. A época dos apóstolos terminou. Mas é toda uma geração de salvos que vive para a glória de Deus. Quando é que você começou? A sua vida espiritual começou? No dia
que Cristo entrou no seu coração, o Espírito Santo o converteu. Amém? Começou a sua vida espiritual. Porque antes você estava como? Morto em delitos e pecados, não é isso? É por isso que a gente ama tanto esse texto de Efésios, é tão claro, não é? Você estava morto em delitos e pecados, você agora veio a Cristo. Eu tenho uma t-shirt que alguém me ofereceu, que tem aquela linha que você vai no hospital e você não quer ver parada, não é? Sabe aquela linha que você vai no hospital, ligam para o seu monitor e você não quer ver aquela linha parada? Quer ver aquela linha? Tchim, 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 tchim. Sabe como é que é? Se ela estiver parada, é bom que a máquina tenha avariado. Aí a Sonia tem que fazer um complaint, não é? Porque é isso que ela trabalha. Mas a máquina vai batendo, enquanto batendo está bom. Eu tenho uma t-shirt que tem a linha parada, e depois tem uma cruz, e depois começa a bater. Amém? Eu gosto dessa t-shirt, muito bonito. Que é os sinais vitais. Right? Você estava morto em delitos e pecados, Cristo veio e o coração começou a bater. Agora você está vivo, agora você tem vida. E como é que essa vida é esperada? É esperada que você cresça. É a função da igreja acompanhar o crescimento. Você deve exigir, como membro da igreja, aos líderes desta igreja, que o acompanhem no seu crescimento espiritual. Mas você também precisa se colocar na disposição de crescer espiritualmente. Né? Sabe aquele crente, né, que vinha ao culto, já era crente há tantos anos, já sabia tudo da Bíblia, chegava ao culto e encostava na parede e dormia. Aí na hora de levantar a oferta, era naquela igreja que passa a oferta, né? Nada contra, a gente não gosta muito, mas nada contra. Passava, o porteiro batia no ombro para ele dava a oferta e voltava, continuava a dormir, né? Porque já sabia tudo, tinha nada para crescer. Misericórdia, Deus nos ajuda, não é, irmãos? Deus nos ajuda. Estava mais perdido e morto em pecados do que antes do tempo que ele achava que tinha vida em Cristo. Que tinha vida em Cristo, não é? Amém? Porque aquele que tem vida em Cristo, ele cresce. Amém? Tá? Mas estão com o cara tão sério a olhar para mim? Porque eu não li o texto ainda, né, irmãos? Estão já tentando... Não, mas a verdade, meus amados irmãos, é que é esperado que haja um crescimento espiritual e um acompanhamento. Amém? Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos orar antes. Pai, pedimos em nome de Jesus que a palavra fale ao nosso coração, à nossa vida, e nós possamos crescer verdadeiramente para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos de sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Senhor e Pai, Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Amém? Do versículo 1 a 5, Paulo e os demais tratam da ida de Timóteo. Do versículo 6 a 10, eles falam do regresso de Timóteo. O que é que Timóteo trouxe para trás? Do versículo 11 a 13, é um desejo e oração daqueles que não puderam ir, que estiveram impossibilitados de ter ido visitar a igreja, Paulo e os demais. Do versículo 1 a 5 nós encontramos, e vamos focar nesse texto para já, que Paulo disse assim: quando não pudemos suportar mais, tivemos que ficar em Atenas, nós então enviamos Timóteo. Eles enviaram Timóteo.
quem era Timóteo. Como é que ele descreve aquele que é enviado? Irmão, acima de tudo, irmão e cooperador de Deus. Cooperador em quê? Versículo 2, no Evangelho de Cristo. Quem era Timóteo? Era um irmão, acima de tudo, meus amados irmãos, nós somos irmãos em Cristo. E essa nossa irmandade em Cristo, ela é eterna. Amém? Para toda a eternidade seremos irmãos. É tão importante nós pensarmos na Igreja de Cristo Jesus como algo eterno. Somos irmãos eternos. Ele apresenta Timóteo como um irmão. Mas também como um cooperador de Deus, alguém que está ao serviço do Evangelho de Cristo. Ele não mandou um qualquer. Eles não disseram, pega aí no que está mais desocupado e vai lá. Às vezes a gente tem ideia disso, não é? Aquele que é menos importante. Aquele que não é tão necessário. Sabe porquê, meus amados irmãos? Porque nós temos um conceito de fazer a obra do Senhor do nosso jeito. Como a gente acha que funciona. Está a funcionar? Vamos continuar a fazer assim. Amados, eu já tive em várias reuniões ministeriais, em vários lugares, em vários momentos. E normalmente a questão que saía mais era sempre aquela. Eu fiz daquela maneira lá em tal lugar e deu certo. Raramente era conforme as Escrituras dizem. E por essas razões e outras, eu tive que me afastar desse grupo. Porque não era, nunca, conforme as Escrituras dizem. É como alguém conseguiu fazer num determinado lugar como deu jeito. A igreja não é gerida como uma empresa que se faz aquilo que é mais produtivo na hora. A igreja tem que ser dirigida, tem que ser estabelecida conforme o que é mais importante. Por certo, com enviar em Timóteo, ficou uma dificuldade grande para eles lidarem ali com a ausência de Timóteo. Porque Timóteo era um cooperador, não era um qualquer, não era um que estava sem fazer nada. Ele era alguém que estava ao serviço do Evangelho. Eles pegaram nele, dirigidos pelo Espírito Santo, e o enviaram para ir visitar aquela igreja. Nota a preocupação de Paulo e dos demais com uma igreja que tinha sido plantada antes. E eles enviaram e com o intuito para que Timóteo pudesse fortalecer aquela igreja e dar-lhes ânimo na fé. Timóteo era assim como é que se diz? Um coach, né? Era um coach. Ele foi lá dar uma injeção de ânimo, animar os irmãos, motivar, né? Assim, olha, que coaching, não. Vai lá com um sorriso muito grande e disse, irmãos, vá lá, está tudo bem, né? Esses motivacionadores que nós vemos hoje, que visitam a igreja, né? Ainda bem que eles não se chamam mais pastores, agora são life coaches. Eu gosto disso. Aliás, quando eles deixaram de se chamar pastores e passaram a intitular-se life coach, eu fiquei muito contente, porque ao menos eu não sou. Então não tenho nada a ver com essa gente. Paulo foi lá para os fortalecer e animar na fé. Falar-lhes a palavra de Deus, instruí-los na fé, ver como eles estão, cuidar deles espiritualmente. Não é fazê-los sentir bem com eles próprios. Não é dizer está tudo bem e continuem a fazer o que estão a fazer. É dar-lhes a palavra de Deus, o alimento necessário para que eles possam sustentar na fé. Tal e qual um pai que não dá McDonald's ao filho todos os dias. Dá? Não. Não, às vezes dá Burger King, né? Não. Dá sopa. Dá fruta. Certo? Tem snack. Às vezes em casa é uma guerra. Posso ter um snack? Pode. Pode pegar numa banana, uma maçã. That's not a snack. Oh, yes it is. É o que fortalece. Posso comer alguma coisa? Um iogurte? Não é assim, irmãos? Você come só aquilo que você quer? Era picanha todos os dias. Os irmãos portugueses dizem, não, era bacalhau. Seja lá o que for, não é. Pois não, irmãos? Porque precisamos de outras coisas. Então a mesma coisa, a palavra de Paulo foi lá para suprir as necessidades deles, para cuidar deles, dar-lhes o que eles precisavam, animar na fé, irmãos. Não é bater nas costas e dizer que está tudo bem. É explicar a palavra de Deus, é instruir, é corrigir até às vezes que for necessário. Esse é o cuidado que eles tiveram. Então Timóteo foi lá. Porquê? Versículo 3. Olha o versículo 3. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Paulo não foi lá ensinar Timóteo não foi lá ensinar como escapar das tribulações. Cada vez nós temos essa ideia.
Vou tentar escapar desta tribulação. Vou tentar evitar que esta tribulação venha. Vou ficar calado no meu local de trabalho, que é para ninguém me mandar embora por eu ser cristão. Vou ficar... Sabe aquele fulano que foi lá no serviço militar? Não é o nosso irmão Rodrigo, não é? Foi um outro. Tem nada a ver com o Rodrigo. Foi lá no serviço militar e quando voltou à igreja, passado 6 meses, estar fora, o pastor deu a oportunidade, né? É por isso que a gente tem que ter cuidado como é que a gente faz, né? Deu a oportunidade, o rapaz veio à frente e disse: irmãos, eu estou tão grato a Deus, porque por 6 meses que eu estive lá, ninguém deu conta que eu era crente. Era para rir, irmãos. Ha, por favor. Olha o ridículo. Olha o ridículo. Irmãos, escapar das tribulações não é o mais importante, irmãos. O mais importante é não ser abalado pelas tribulações. É no meio da tribulação, da angústia, da dificuldade, a nossa fé estar firme no Senhor Jesus Cristo e nada nos abalar. Porque tribulações vão vir. Tribulações são momentos que Deus permite que a nossa fé seja sacudida, mas não é quebrada. Ela permanece firme, ela continua. Não importa as dificuldades que vêm, as lutas, a pancada que a gente apanha, nós continuamos firmes. E Timóteo foi lá porque era necessário que se certificar que aqueles irmãos, em meio das tribulações, eles não seriam abalados. Ele não foi lá ensinar para fugir das tribulações. Olha, fiquem quietinhos aqui, não digam nada a ninguém, está tudo bem. Lembra o que aconteceu no cenáculo? 120 reunidos, calados lá, quietos. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, toda a Jerusalém ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, e cada um na sua própria língua. Dia de Pentecostes está a chegar, 8 de junho. Que o Senhor nos ajude e nos faça perceber a importância da palavra do Senhor e o que é ser cheio do Espírito Santo. É em meio de criar dificuldades, porque quando os apóstolos saíram para pregar o Evangelho, as dificuldades começaram, porque lá nos 120 no cenáculo ninguém pegava com eles. Quando eles saíram para pregar, em pouco tempo, todo mundo se voltou contra o Evangelho. E quando aqui digo todo mundo é época conhecido. Se voltou contra o Evangelho, exceto aqueles que creram. Claro. Para que ninguém seja abalado, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Versículo 3 ainda. Era papel deles, era responsabilidade dos apóstolos que a igreja fosse fortalecida na fé, que não fosse abalada em meio às tribulações. É papel dos seus líderes espirituais, desta igreja. E você deve cobrar isso. Você deve cobrar isso. Por que é que às vezes não acontece? Porque às vezes nós não queremos ouvir a resposta que virá da parte do Senhor. Mas é seu papel cobrar isso dos seus líderes. Amém? Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem, Paulo está a dizer assim, não é diferente do nosso lado. Nós tínhamos dito a vocês, quando estivemos aí, que haveria de haver perseguição, e aqui está ela conosco também. Dificuldades virão sobre a igreja. A igreja será sempre perseguida, mas ela não será abatida, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Diz o texto bíblico que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Sabem quantos momentos de dificuldade e de angústia essa palavra foi consolo para a minha vida? Por saber que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? A igreja de Cristo Jesus não para, não fecha, não termina, não há. Tentaram terminar e não conseguiram, nada para a igreja. Estava a ouvir um hino esta manhã que nem leões, nem Nero, nem Coliseu, nem coisa alguma parou a igreja do Senhor Jesus Cristo, e não é diferente nos nossos dias. Mas a perseguição virá. Ela está aí, em todo lugar. Que o Senhor nos ajude a perceber isso. Somos perseguidos quando somos calados, quando nos mandam calar, quando não querem ouvir a palavra, quando a gente faz um esforço para pregar e as dificuldades se levantam, o Satanás se levanta contra si. Você sabe isso. Às vezes a gente pensa que perseguição é alguém que está de arma na igreja e matar todo mundo. Não é que não estamos livres disso. Mas a perseguição chega em todo lugar. Com uma mentalidade hoje até de relaxamento, de deixar andar. Que o Senhor nos ajude e abra os nossos olhos. E nos faça firmes e vitoriosos em Cristo. E nos dê um zelo pelo Senhor sem igual.
Devia ser o que nós mais devíamos zelar, era pelo reino de Deus, pelo ministério, pela obra do Senhor. Cuidado com a casa do Senhor, com Cristo, com quem Cristo é, o que dizem no nome do Senhor. Levantarmos e opormos a tudo que é engano e erro que vem em todas as direções, que quer nos batalhar em todos os lugares. Oh, o Senhor nos ajude, irmãos. Por essa razão, Paulo diz mais, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm. Eu estava preocupado, queremos saber da fé deles, como é que eles estão. A fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Vamos parar aqui, porque é extremamente importante. Paulo diz assim: a gente enviou Timóteo, queria saber da vossa fé. O Timóteo vai lá, vê como é que eles estão, cuida deles, passa um tempo lá com os irmãos, instrui-os na fé, certifica-te que eles não estão sendo abalados pelas tribulações. Vai lá, porque Satanás quer se opor. Satanás quer destruir. Agora, um irmão assim mais reformado dos nossos dias diria assim: Paulo, não te metas nisso porque Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Satanás, ele até usava Lutero, né? Satanás é como um cão raivoso que a trela está na mão de Deus, só vai andar. Timóteo, Paulo, deixa Timóteo quieto aqui, ele faz falta aqui. Deus cuida deles lá, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Não está nas tuas mãos, é Deus que faz. Assim, é que Paulo era pouco calvinista, né? Piada, irmãos, não? Piada. Paulo estava preocupado, ele estava meio, né, desviado, não sabia bem o que é que ele queria. Não é isso, meus amados irmãos. Quando Deus te dá na mão a responsabilidade do ministério, Ele vai pedir de ti contas. Independentemente que seja Ele que faz a obra ou não. É claro que é Ele que faz a obra. É claro que é Ele que opera, é claro que é Ele que controla o inimigo, mas é nosso papel saber que Satanás está nos querendo seduzir e temos a responsabilidade de prevalecer, para ficar firmes na fé e resistir ao diabo para que ele então fuja de nós, não é isso? Submetemos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz o texto. Há uma responsabilidade humana nossa de fazer aquilo que tem que ser feito para que o inimigo não nos seduza. Não abra as portas a Satanás, não ignore os seus ardis, porque nem os apóstolos ignoravam. É muito importante isto. Como é que a gente aplica isto hoje aqui? Me preocupa, meus amados irmãos, muitíssimo, inclusive em oração, por aqueles que nos assistem online que eu não sei quem são. Diz assim: pastor, não é da sua responsabilidade. Estão lá do outro lado do mundo. É nossa responsabilidade, irmãos, é nossa responsabilidade orar por essas pessoas, é nossa responsabilidade por orar e buscar aqueles que visitam a igreja, que vão embora, que não voltam, é nossa responsabilidade aqueles que preenchem o nosso cartãozinho de visita e não venham mais, é nossa responsabilidade como igreja buscar. Você diz, mas é Deus que salva. Eu sei, irmão, obrigado pela sua perspectiva aí, Romanos 8, 9 e 10, eu sei. Mas sei também que é nossa responsabilidade, que Deus nos chamou para nós esforçarmos e batalharmos e lutarmos contra Satanás, buscando almas para o reino de Deus, porque Deus é glorificado nisso, embora seja Ele que salva e Ele que opera. Nos dias de hoje, meus amados irmãos, muita gente, atrás de uma teologia reformada saudável, distorce as Escrituras para justificar preguiça e falta de vontade de fazer a obra do Senhor. E estou a falar no meio reformado, irmãos. Estou a falar naqueles que professam a fé cristã e que professam a doutrina da salvação pela graça por meio da fé. Mas tenho visto muita gente preguiçosa. Não vale a pena. Para que cansar? É Deus que faz. Um monte de gente que quer ser tão relax. Eu confio no Senhor. Para de ser preguiçoso. Eu também confio no Senhor. Eu confio no Senhor que deu o Espírito Santo e me capacita para que eu me entregue pela causa do Evangelho. Eu confio no Senhor que enviou o Espírito Santo sobre a igreja e nos dá a todos um desejo ardente de ver almas salvas e lutar por todos os meios para que almas sejam resgatadas das portas do inferno e trazidas para o reino de Deus. Eu acredito nisso. O Senhor nos vai usar. Tem gente que pega naquele texto, né? Se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Deixa as pedras clamar. Que vergonha! Esse texto, não tira esse texto do contexto.
É para mostrar a nossa responsabilidade. Se nós não falarmos, seremos piores que pedras que não falam. Eu não sei em português do Brasil, mas em português de Portugal, chamar alguém um calhau é uma coisa muito feia. Não sei como é que se vê no Brasil, mas em Portugal é muito feio. És como um calhau. Significa, calhau é pedra grande. Não sei, irmãos, deixa eu justificar aqui, que eu não sei se no Brasil isso funciona. Calhau é uma pedra grande. Falar a alguém assim, és como um calhau, é dizer assim, és um inútil. Depois as irmãs portuguesas dizem, vão me corrigir no final, que eu já olhei e já disse qualquer coisa que não é bem assim. Mas é este o entendimento que eu tenho, pelo menos da minha terra. Se és burro como um calhau, és um inútil. Palavras feias para dizer no púlpito, não é? Mas às vezes a gente tem que ir mesmo deep para entender. Você não está falando do Senhor, você está relaxado demais na obra do Senhor, você é um inútil. Ganhou o ministério do calhau. O Senhor nos ajuda, irmãos. Despertarmos para a obra do Senhor, o Senhor nos desperte. Ou seja, Paulo não acreditava na salvação pela graça. Paulo é que escreveu Romanos, irmãos. E não da cabeça dele, inspirado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que está inspirando este texto. Dizendo que eles estavam preocupados, porque Satanás estava lá, tentando seduzi-los. Eles tinham que enviar lá a Timóteo, porque era preciso fazer a obra do Senhor. Era preciso que eles não resistissem. Era preciso que eles fossem fortalecidos. Nosso esforço, para que o esforço deles não fosse inútil. Para que o esforço deles não fosse inútil. Versículo 6 ao versículo 11, paramos na primeira parte aí da Timóteo, a razão por que Timóteo foi, quando Timóteo regressa. O que é que Timóteo traz para trás? Qual é a notícia? Se ele foi enviado para trazer notícias, agora ele traz notícias. Agora, porém, Timóteo, versículo 6, acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias. Oh, que bom, irmãos. Timóteo chega cheio de boas notícias. Olha, os irmãos lá estão a prosperar. Estão ricos. O parque da igreja é tudo carro novo. Carro do ano. Os irmãos estão comprando casa na praia. Tudo trabalho maravilhoso. É tudo CEO. Todo mundo. Os crentes estão todos. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Paulo chega, a ideia que dá aqui no texto, irmãos, a gente não sabe se é exatamente assim, mas a ideia que dá no texto é assim: Timóteo entra na igreja, chega à beira dos apóstolos e diz assim: olha, e eles estão tão bem na fé, eles estão tão prosperando no Senhor, para a glória do Senhor, de tal maneira. E Paulo diz: espera aí, vou escrever já para trás. A ideia que dá, não é? Não quer dizer que foi assim, mas a ideia que dá é assim: vou já escrever para trás. Timóteo acaba de chegar, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. E parece que Paulo pega, vou já escrever para trás. Eu estou tão alegre. Acabou. Sabe quando você recebe aquele text message, você não dá nem para pensar, você já responde? Sabe? Aquele texto que eu mando para vocês, irmãos, a pedir alguma coisa, o irmão responde logo na hora, com alegria. Nem brincadeira, irmãos. Agora foi brincar. Esta foi brincar mesmo. Timóteo acaba de chegar da parte de vocês dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. E ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós. Olha que bonito. Não é bonito? Eu disse assim, é que Paulo era muito meiguinho a falar para eles. Era? Não era para não? Paulo repreendia, Paulo exortava, Paulo falava com amor, falava com carinho. Paulo era um verdadeiro ministro do Evangelho. Eles tinham boas recordações, eles amavam Paulo. Eles diziam que eles guardavam recordações boas. Desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Lembra que no capítulo anterior Paulo dizia: nós estamos com um grande desejo de ir aí. Lembra a semana passada? Nós estamos com um grande desejo de ir aí, mas não estamos sendo impossibilitados. Satanás está impedindo a gente ir, a gente quer ir, mas não dá certo. Agora ele recebe a notícia de Timóteo e diz: eu já sei que vocês também querem nos ver. É importante para ambos os lados. Meu amado irmão, eu penso na igreja assim. Vimos-nos ontem e vemos-nos hoje. O que é que você tem para fazer amanhã? Vamos nos ver outra vez. Ninguém respondeu. Mas é verdade. Não era para responder. Meus amados irmãos, mas tem que haver um anseio, um desejo. Quarta-feira é dia de estudo bíblico. Vamos ver outra vez. É tão importante nós estarmos juntos, olharmos uns para os outros, amarmos, guardarmos recordações e ansiarmos ver-nos uns aos outros. Quando não dá para ver, telefonámos-nos.
falamos, conversamos, porque é tão maravilhoso, somos um corpo em Cristo. Não era só que Paulo queria ir vê-los, se mandar Timóteo não era suficiente, eles queriam se encontrar. Eu estou tão cansado de coisa online, irmãos. Reunião online, trabalho online, share screens. Isto não é empresa, irmãos. A gente se junta fisicamente, olha na cara uns dos outros. É por isso que a gente nem dá conta que envelhece, porque a gente vê os irmãos todos os dias, ou muitas vezes, não todos os dias, como se diz, mas vê tanta vez que a gente nem dá conta. A gente pega numa foto que tem 10 anos, arruma. Aquela coisa de que o crente não se vê não sei há quanto tempo, depois encontra assim, epá. Uma altura que o irmão Júlio contou um testemunho, falando, encontrou o irmão Júlio e disse assim, epá, estás velho? O irmão Júlio contou isso. Vocês já perceberam que já perceberam que era um português, não foi, irmão Júlio? O português encontrou o irmão Júlio e disse, estás velho? O irmão Júlio disse, obrigado. Já não se via há muito tempo. Até porque ele não está mais velho desde ontem. Eu vi-o ontem. Então não... Está experiente? Irmãos, ver-nos cara a cara, estarmos juntos é um privilégio tão grande que o diabo tentou roubar durante o Covid, irmãos. Quantas igrejas fecharam? Nunca mais abriram. Tem culto online até hoje. Tem pastor work from home. Pastor trabalha de casa. Manda mensagens online, tem canal aberto. E você entra, conversa com os irmãos. Eu preciso ver você cara a cara. Eu preciso ver você comer. Eu sei assim, que coisa, não é? Irmãos, é daquelas coisas que não me entrava na cabeça há uns anos atrás, era estar sentado à frente de alguém a comer. Eu achava isso tão estranho. E agora eu quero ver os irmãos comer. Por favor, feche a boca quando come, ajuda. Mas é bom ver, irmãos, estarmos uns com os outros, comermos juntos. Ontem comemos juntos. Hoje tem café, vamos comer juntos. Tomar um café com alguém, falar, estar na presença da pessoa, é tão maravilhoso. Fazer um trabalho juntos. Rir juntos, brincar juntos. Oh, irmãos, que bom que é cultivarmos essa comunhão. Versículo 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos sua fé. O que é que anima os ministros da igreja? O que é que é assim hoje, irmãos? Eu tenho, irmão, você não tem ideia o que isto é verdade na minha vida. O que é que anima? O que é que animou o Paulo e os demais que esperaram as notícias de Timóteo, que não puderam ir, ficaram impossibilitados, mas estavam aguardando? Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Meus amados irmãos, em momentos de dificuldade e angústia no ministério, o que alegra o coração do pastor, dos presbíteros da igreja, é saber que a sua fé vai bem. É saber que você, em meio à tribulação, não está deixando a tribulação tomar conta. Você não está deixando Satanás te seduzir. Você está continuando e a sua fé está crescendo e você está vivendo para a glória de Deus. E é isso que fortalece o coração do pastor e dos ministros do Evangelho. É saber que a sua fé vai bem. É isso que importa. É quando a gente conversa com alguém e você conta a sua experiência com Deus. Quando a gente percebe que você está a ler a sua Bíblia. Quando a gente percebe que você está orando. Você está se dedicando à obra do Senhor. Você está falando do Evangelho lá no seu local de trabalho. É o que alegra o nosso coração. É isso que alegra. É isso que fortalece. É isso que a gente diz vale a pena. A gente sabe que vale a pena porque Deus é glorificado, mas às vezes a gente precisa ouvir o testemunho de alguém. Imagina o tal do pastor, não é? Que o rapaz chegou na frente e disse 6 meses ninguém deu conta que eu era crente. Eu lembro uns anos atrás, irmãos, eu vou dizer isto à vontade, que a maioria não estava aqui na igreja ainda. E eu lembro de, numa terça-feira, o culto não era à terça, mas olha os anos que isso vai. E eu lembro de ter falado sobre a certeza de vida eterna, como para mim a coisa mais casual do mundo, e cheguei à conclusão que depois do culto, do estudo bíblico, pelos comentários dos irmãos, 90% das pessoas ali não tinha certeza de vida eterna. Eu saí naquela terça-feira, passei por um irmão no corredor e disse assim, eu estou a fazer tudo errado. Não vale a pena. 90% não tem certeza de vida eterna. Mas sabe o que é que nós fizemos a seguir? Fomos pregar 1 João. E pregámos 1 João, para 2 João e 3 João. E no final de pregar 1, 2 e 3 João, ao fim de uns meses, em vez de confrontar os irmãos um a um, se você não tem certeza de vida eterna, você vai para o inferno.
Se tivesse sido uns anos antes, eu era capaz de ter dito. Mas depois eu fui pregar 1 João, 2 João, 3 João, e no final eu comecei a encontrar que os irmãos estavam tendo certeza de vida eterna. A perseverança final dos santos começou a tomar conta dos corações. E a igreja teve uma mudança, e o meu coração se regozijou e se alegrou outra vez. São experiências pessoais do ministério, irmãos. Identifico-me completamente com este texto aqui. Não estou-me identificando com a autoridade apostólica. Por favor, irmãos, entendam isso. Estou-me identificando como ministro do Evangelho. Humildemente ministro do Evangelho. Por isso, irmãos, versículo 8, olha o texto aqui, é muito forte. Eu li este texto várias vezes, fui ler em várias traduções para ter a certeza que eu estava a entender o texto direito. Diz assim, por isso agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. O que é que faz o pastor viver como ministro do Senhor? É saber que os irmãos estão firmes. Senão ele morre. Você está naquela época de pôr plantas, não é? Planta a planta, não é? Irmãos aí na quarta-feira viram, não é? Irmã Maria que é expert, right? As plantas, aí os irmãos pegar as plantas e depois tem que se fazer o quê? Regar, não é? Porque senão vai fazer o quê? Vai morrer. Não é que você rega o ministro? Mostrando que você está firme no Senhor, partilhando a sua experiência, não forçando, mas pelo seu crescimento espiritual. Como poderemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Paulo tinha grande alegria no Senhor por causa dos irmãos daquela igreja das notícias. No versículo 11 ao versículo 13, que é o final do texto já, nós vamos encontrar a oração e o desejo de Paulo e dos demais por aquelas irmãos. Depois de ouvirem as notícias, de serem fortalecidos. Lembra que eu disse na introdução? Que a salvação, o momento da salvação não é um fim em si mesmo, mas abre o caminho para muito mais, para Deus ser glorificado. É isso, e que é preciso dar esse acompanhamento. É isso que Paulo está a fazer aqui com esta igreja, enviando Timóteo. E nota que é recíproco. Paulo cresce e se alegra com os demais pelas notícias que recebe da igreja, enquanto Timóteo é levado lá para certificar que aquela igreja está crescendo na fé. Agora Paulo vai orar e terminar com um desejo, este capítulo, e diz assim, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Eu vou fazer aqui um parênteses. Irmão, às vezes nós pensamos que a divindade de Jesus é só provada lá no Evangelho de João, não é? Ouça novamente. Que o Senhor, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus. Ele está pondo exatamente no mesmo nível de igualdade aqui, o Pai e o Filho. Amém? Jesus Deus. Amém? Fechar parênteses. Só porque nós às vezes ficamos só a pensar que é só lá em João, né? Tira João da Bíblia, você não pode provar que Jesus é Deus. Mentira. Está em toda a Bíblia, em todas as Escrituras, até em notas de rodapé numa carta. Ou numa oração. Amém? Seguindo. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Eles estão orando, Senhor, permite que a gente vá lá visitar a igreja. A gente quer estar com estes irmãos. A gente quer ver com os nossos olhos. A gente tem anseio de estar, de abraçar, de cuidar, de observar a fé deles. E ele ora, Senhor, abre o caminho para lá. Versículo 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. E ele quer que o Senhor faça a fé, o amor deles crescer e transbordar. Será que pôs água num copo, distraiu-se e começou a transbordar? Saiu por todo lado? Aquele que recebe o amor de Cristo da cruz, ele é tão profundo, é tão maravilhoso, que ele transborda da nossa vida. Ele inunda tudo. É esse transbordar que Paulo está a falar aqui. Olha, que esse amor que vocês têm uns para com os outros. Lembra que nós seremos conhecidos pelo amor com que nos amarmos uns aos outros? E esse amor que nós temos entre nós, que esse amor transborde. Não encha só, ele transborde. Ele revela quem o Senhor é. E esse amor que eles têm uns com os outros e com todos. E Paulo diz assim, exemplo do nosso amor por vocês, da forma como eles amavam os Tessalonicenses. Eles agora se amavam uns aos outros, mas Paulo quer ver esse amor transbordar. Ele não está a dizer, vocês amam-se pouco, porque não tem limite para o amor.
É para transbordar, é para continuar, é para produzir mais, é para que revele mais quem o Senhor é. Versículo 13. Que Ele fortaleça o coração de vocês. Mas espera aí, Paulo, mas já não estava bom? Mas Paulo não acabou de dizer que Timóteo, as notícias de Timóteo o alegraram porque eles estavam bem? Que mais ele quer? Que não há limite, irmãos. Eu já falei várias vezes, irmãos, você não pode salvar a sua alma, mas você pode ser o tipo de crente que você quiser ser. E tenta-me convencer do contrário, na hora do café. Tenta-me convencer do contrário. Você é o tipo de crente que você quer ser. Vocês não, é na medida que o Espírito Santo der. Deus dá um Espírito sem medida. Como é que o filho pode pedir ao pai, dá-me peixe, o pai dá uma serpente, ou dá-me pão e o pai dá uma pedra? Quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, diz as Escrituras. São Paulo olha e diz assim, olha, está bom, mas tem que estar melhor. E eu vou orar para que seja mais ainda. Irmãos, que Deus nos dê este anseio de mais. Que Deus nos dê fome e sede do Senhor. Como terra seca que está esperando a água, diz o salmista. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Que seja assim. Paulo diz, olha, que Deus fortaleça o coração de vocês. Eles diziam, mas Paulo, acabaste de dizer que estava bom. Mas é preciso mais. Mais de Deus. Mais de Deus. Que Ele fortaleça o coração de vocês para que eles sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis em santidade diante das pessoas, não é? Olha o texto, é isso que diz? Olha o texto. Olha o texto. Tem a Bíblia aberta? Devia ter. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante dos homens, é? É o que diz o texto? Não! Diante de Deus! Você tem que ser irrepreensível em santidade diante de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, o Senhor dos céus e da terra. Então não chega àquele ponto que já está bom e terminou. Lamentavelmente, irmãos, há por aí um grupo religioso intitulado cristãos que eles acreditam que nesta terra vão atingir um nível de santidade perfeita, completa e absoluta. Não vai. Não vai. Isso significa que, não vou chegar lá mesmo, então deixa estar por aí. Não. Porque a ordem do Senhor é para ser santo como Ele é santo. Então buscamos essa santidade, buscamos esse aperfeiçoamento, queremos ser como Jesus Cristo. A imagem do Senhor. Então a cada dia lutamos mais contra Satanás, lutamos mais contra a nossa carne, lutamos mais contra o mundo, porque queremos ser mais como Jesus, queremos ser santos como Ele é santo, queremos ser irrepreensíveis. Até quando? Onde é que paramos? Quando é que a gente sabe que já está lá? Que daí dá uma descansada. Olha o texto. Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Jesus já voltou? Não, então você não tem tempo de descansar ainda. Não pode descansar de ser crente. Não pode descansar espiritualmente. Não pode descansar e deixar para o lado. Vou tirar umas férias de ser crente. Porque agora tenho que descansar, tenho que pensar em mim. Coisa mais egoísta, não é, irmãos? Penso no reino de Deus. Penso na volta de Jesus. Penso que Jesus vai voltar. Então santifique-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais, diz a Escritura. Busque mais o Senhor. Há mais para alcançar. Às vezes, irmãos, a gente parece que fica... O ser humano tem... E não confunda isto, por favor, irmãos. Não é aquele desejo de mais que parece que nunca chega. Não é? Tem o carro, mas agora quer um carro melhor. Tem uma casa, mas quer uma casa maior. Tem férias, mas quer mais férias. Não é isso, irmãos. Não é essa ausência de satisfação humana. Não é isso. Aliás, Paulo diz para nos satisfazermos com o que temos. Seja satisfeito com o que você tem. Humanamente falando. Mas seja insatisfeito espiritualmente falando. Completamente insatisfeito. Não chega, eu quero mais. Quero mais de Deus. Quão triste é quando estou a falar com um crente e a melhor experiência que ele tem com Deus já tem mais de uma semana. Você pensou que ia dizer 10 anos, não pensou? É triste.
Qual foi o seu melhor momento com Deus? Semana passada. E esta? Você diz, pastor, mas ainda é domingo. É o primeiro dia da semana. Mas já são 10 horas. Aí está na hora de acabar o culto. 10 horas desta semana. Você já viveu 10 horas desta semana. Você está insatisfeito? Isso sim não tem que se abater. Por propósito, porque diz-me que eu tenho que acabar o culto. Mas, irmãos, você já viveu 10 horas esta semana? Você está satisfeito com aquilo que Deus fez em si a semana passada? E estas 10 horas desta semana? Diz assim, que exagero. Não é não, meus amados irmãos. Porque Jesus vai voltar. E por causa de que Jesus vai voltar, nós queremos viver para a glória de Deus de uma forma irrepreensível e santa. E na hora que Ele chegar, voltar. Seja que para nós, seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento, seja como for. Nós queremos estar com o Senhor. E aí sim, parou a nossa oportunidade de o servirmos nesta terra. Então Paulo diz assim aos crentes: olha, Timóteo chegou e deu boas notícias. Eu estou muito alegre, o meu coração está muito alegre. Nós vamos continuar a acompanhar vocês, nós queremos ir visitar. Estou a resumir e a parafrasear o capítulo inteiro. Timóteo chegou, deu boas notícias, estou super satisfeito, que bom que ele foi, que vocês estão bem aí, mas olha, eu quero ver mais. Eu quero vos ir visitar, mas eu quero ver mais. E eu vou orar para que Deus vos dê mais. Você quer mais do Senhor? Você quer mais de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer fazer a obra do Senhor de uma forma incrível e com um poder extraordinário? Fique de pé, vamos orar. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta manhã. Nos encha do seu poder e nos capacite para fazermos mais pela obra do Senhor. Pai amado, louvado e adorado seja o nome do Senhor para sempre. Agradecemos a palavra do Senhor que falou ao nosso coração esta manhã. Que verdadeiramente, Senhor, possamos desejar mais. Que o Senhor possa fortalecer os nossos corações. Obrigado por este exemplo extraordinário desta igreja em Tessalónica. Que ela seja realidade em nossas vidas, aqui em Montclair. Te agradeço o povo que o Senhor trouxe nesta manhã à casa do Senhor. Que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.